Fala, meu povo, e aí, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o livro de Joel. E eu quero que você entenda que Joel capítulo 2, ele fala um pouco sobre o antes, o durante e o depois do grande e terrível dia do Senhor, cara. E isso é muito legal, porque meio no capítulo 2, Joel ele coloca meio que separadas as coisas assim, e eu e você temos que encaixar essas coisas. É muito importante nós saber de como encaixar Joel capítulo 2. E sabe, o profeta, ele não tem muito disso. Deus revela e ele vai falando, e foi o que aconteceu aqui em Joel capítulo 2. Deus fala com ele e ele meio que desordenadamente ele vai abrindo a boca e vai profetizando sobre Israel. Mas é importante nós colocarmos no lugar aquilo que está acontecendo em Joel capítulo 2. E sabe, Joel capítulo 2, o foco dele é falar sobre o grande e terrível dia do Senhor. Olha o que diz aqui, Joel capítulo 2, verso 30. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Escute, o dia do Senhor, o dia da vinda do nosso Deus, o dia do começo do estabelecimento do reino de Deus na terra, ele será grande para uns, mas terrível para outros. Para você, esse dia será grande ou será terrível? Será maravilhoso ou será horrível? O que será o dia do Senhor para você? Sabe, Joel ele está dizendo aqui, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Joel capítulo 2 ele explica o que acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois. Nesse vídeo, vamos ver o que acontece antes. Aqui está dizendo que vai ter prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia. Então o que vai acontecer antes? Exatamente tudo isso que falou. Porém, Joel capítulo 2, verso 1. Entenda. Joel, alguns teólogos escritam é tribom, né? Alguns teólogos acreditam que foi escrito entre o século 5 e o século 3 antes de Cristo. Mais precisamente 400 anos antes de Cristo. Ou seja, era uma época em que o Império Persa dominava o mundo. Ok? Beleza? Vamos nos localizar. O que Joel está profetizando? Está profetizando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, acontecerão algumas coisas. E ele começa a falar no capítulo 2 que, verso 1, toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Olha o que ele profetizou, como a gente leu lá no versículo 30. É isso que ele está dizendo. Viu que é meio desordenada a coisa e a gente tem que colocar no lugar? Então, a primeira coisa que o Joel está falando é como será o antes. Dias de trevas, escuridão, dias de nuvens densas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Não haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. O que o Joel está profetizando aqui? Joel está dizendo que antes do dia do Senhor se levantará um povo
para destruir a terra. Porque a terra pode até parecer como um jardim do Éden antes que esse exército, que esse povo passe. Mas depois que esse exército passar, a terra fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando nos altos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre lanças e não detêm o seu caminho. Invadem a cidade. O que o Joel está falando? Está falando que vai chegar um dia em que Jerusalém será atacada exatamente nesta maneira. Antes do dia do Senhor acontecerá isso. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército e olha o que mais estrondoso, ou espantoso, melhor dizendo, é. Deus está chamando, ou Joel está dizendo, que esse é um exército do Senhor. Mas um exército de destruição, sim. Porque até o inimigo serve a Deus, para o propósito de Deus. Esse exército que, antes da vinda do Senhor, se levantará contra Jerusalém, contra Israel, fará tudo isso, porque o Senhor está permitindo. Você está me entendendo? Que loucura! O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? O que acontecerá antes? Exatamente isso. Jerusalém será afligida por um grande exército. Está na Bíblia. Antes do dia do Senhor acontecerá isso. Mais uma vez. Sobre Israel. Está na Bíblia. Beijo.